E aí pessoal, tudo bem? Pedro Perim aqui, falar de um dos principais suplementos consumidos no mundo inteiro, não só no Brasil, que é a cafeína. E algumas novidades na qual a literatura científica nos diz sobre esse determinado suplemento. Quando nós pensarmos em cafeína, logo nos vem à cabeça o efeito energético, o efeito estimulante desse suplemento, justamente pelo mecanismo de ação na qual a cafeína se liga com receptores de adenosina e impede essa ligação da adenosina com seus receptores. Quando a adenosina se liga nos seus receptores, ela gera uma sensação de cansaço, uma sensação menos alerta. Então a cafeína ela tem uma estrutura química muito semelhante, na qual impede essa ligação e deixa o indivíduo mais alerta. E aí, com esse efeito estimulante da cafeína, obtido tanto da suplementação em cápsula, mas através de alimentos estimulantes, chocolate, refrigerantes, bebidas energéticas, cafés, chás, provocou uma associação muito grande à melhora do desempenho físico. E se de fato nós avaliarmos a suplementação de cafeína para a melhora do desempenho físico, ela tem uma ação muito interessante. Inclusive, ela é considerada nível A de evidência científica em relação à sua segurança e efetividade. Então, é um suplemento na qual tem uma gama de estudos científicos comprovando sua efetividade. E quando nós avaliamos esses estudos científicos investigando a suplementação de cafeína, nós vemos o quê? Aquele tradicional gráfico mostrando cafeína, melhora do desempenho na barrinha preta, por exemplo, e o placebo, redução do desempenho na barrinha branca, por exemplo. Só que o que a literatura científica vem mostrando? Isso é muito atual, do início de 2018 para cá. A influência de fatores individuais, características individuais na suplementação de cafeína. Então, se novamente nós pegarmos um grupo geral de que suplementou cafeína, eles vão melhorar o desempenho. Só que um estudo muito interessante, ele dividiu os indivíduos que melhoraram o desempenho em 3 grupos, de acordo com características genéticas. Indivíduos na qual tem nenhum polimorfismo no gene que codifica o complexo enzimático CYP1A2, que é o principal complexo enzimático que faz a metabolização da cafeína. Esses indivíduos que não têm nenhum polimorfismo, considerados heterozigotos, eles são conceituados como metabolizadores rápidos de cafeína. Indivíduos na qual tem a presença de um alelo nesse gene, eles são considerados metabolizadores lentos. E o terceiro grupo, na qual tem a presença de 2 alelos nesse gene, eles são considerados como metabolizadores ultralentos. E o que a literatura científica viu dividindo os resultados de acordo com as características genéticas de cada indivíduo? Eles viram que, de fato, os indivíduos heterozigotos, na qual não tinha a presença de nenhum alelo, eles melhoraram o desempenho físico em resposta à suplementação de cafeína. Porém, o metabolizador lento, na qual tem a presença de um alelo, não teve diferença significativa no desempenho em resposta à suplementação de cafeína. E pior ainda, foi o grupo na qual tinha a presença de 2 alelos cis, o metabolizador ultralento, que além de não ter diferença, ele teve um efeito ergolítico, ou seja, um efeito negativo no desempenho físico em resposta à suplementação de cafeína, mostrando o quê? Que a cafeína ela pode ser uma estratégia ergogênica muito interessante, porém, a análise genética de cada indivíduo é super interessante para analisar a eficácia dessa suplementação. Porém, vocês podem estar perguntando, mas não é todo paciente que faz teste genético, que tem condições de fazer teste genético para analisar se tem algum polimorfismo nesse gene que codifica esse complexo enzimático ou não. E aí existem alguns questionários que você aplica com o seu paciente sobre sinais e sintomas da suplementação de cafeína, na qual ele te norteia a respeito de que seu paciente é um metabolizador rápido, é um metabolizador lento ou é um metabolizador ultralento. Então é uma ferramenta barata, na qual pode muito aplicável na prática clínica, na qual dará ao nutricionista um entendimento muito interessante de como é o metabolismo desse indivíduo da suplementação de cafeína, para pensar de maneira consequentemente se a suplementação pode entrar de uma maneira benéfica ou de uma maneira ergolítica.
Então, essa é a novidade mais atual da área da nutrição esportiva em suplementação de cafeína. Os estudos começaram agora, em 2018, e vem sendo descoberto bastante coisa, mas na prática clínica já é possível utilizar destes questionários a fim de nos ajudar a ter uma conduta mais eficiente. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado e até uma próxima.